Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael a 1 Veor. 19 A cruz do Alhá. O fogo da tua rosa ígnea, situada na laringe do corpo mental, faisqueia abrasadoramente nas chamas ardentes do universo. Agora, entra, ó Alhá, nas 3 câmaras altas da torre do teu templo. A Kundalini do teu corpo mental abre a primeira câmara do cerebelo. Sabes o que isto significa, filho meu? Ai de ti, ó Alhá! Recebe a 4ª cruz com a qual crucificarás o teu corpo mental. Sabes o que isto significa, irmão meu? Sabes tu o que significa a mente? Agora, te tornaste digno de piedade, ó Alhá! Terás de trabalhar na grande obra do Pai. Serás um cordeiro imolado na ara do sacrifício. Trabalharás incessantemente pela humanidade. Farás obras geniais em favor do mundo, mas não esperes lauréis, filho meu. Lembra-te que tens de sacrificar tua mente. A humanidade zombará das tuas obras, te escarnecerão e te darão fel para beber. Tuas meritosas obras serão recebidas com gargalhadas estrondosas e a humanidade pagará os teus sacrifícios com o mais profundo desprezo. És digno de compaixão, ó Alhá! A cruz do corpo mental é muito grande e pesada. Teus inimigos serão os próprios irmãos espirituais. Eles escarnecerão e zombarão de ti, ó Alhá! Os espiritualistas de todas as denominações te classificarão de malvado e escarnecerão de ti, ó Alhá! Serás caluniado, difamado e odiado por todos. Assim crucificarás tua mente, ó Alhá! Apolônio de Tiana passou seus últimos anos encerrado numa prisão. Paracelso foi qualificado de amigo dos ciganos e dos verdugos pelo seu próprio Judas. Todos os pedantes da época odiaram mortalmente ao insigne e ilustre Filipe Aurélio Teofrasto Bombasto de Oenhem, um Auréola Paracelso. Esse grande sábio entregou à humanidade a sabedoria médica que somente na era de Aquário será aceita e compreendida pela espécie humana. Cornélio Agripa, aborrecido pelos homens, vagava de cidade em cidade e todos olhavam-no com desconfiança, qualificando-o de bruxo. Os santos de Jerusalém e os mártires da humanidade sempre foram odiados e perseguidos. A cruz do teu corpo mental pesa muito, ó Alhá! Agora, és um personagem enigmático, filho meu. E os irmãos espiritualistas te classificam de malvado, de intolerante, de tenebroso, simplesmente porque não te compreendem, tu o sabes. Benditos sejam os que nos amam porque nos compreendem e benditos sejam os que nos odeiam porque não nos compreendem. 20 A mulher. A mulher tem os mesmos direitos que o homem. A mulher também chega a ser adepta da fraternidade branca. Joana d'Arc é uma mestra de mistérios maiores da fraternidade branca. H.P. Blavatsky, autora de A Doutrina Secreta, chegou ao adeptado e é uma mestra de mistérios maiores da fraternidade branca. Em quase todos os templos de mistérios encontramos muitas damas adeptas trabalhando pela humanidade. A mulher desperta sua serpente sagrada da mesma forma que o varão. A mulher que quiser despertar sua Kundalini tem de praticar a magia sexual com seu esposo. As mulheres solteiras transmutarão por intermédio da mente, como já ensinamos em páginas precedentes. A alquimia sexual é a base fundamental da sabedoria do fogo. O amor é o templo e a matriz é o matraz do laboratório sexual. Nesse matraz da alquimia sexual, combinam-se o sal, o enxofre e o mercúrio para elaborar, mediante um processo de combustões eróticas, a pedra filosofal do alquimista. Na matraz sexual do nosso laboratório orgânico as explosões de fogo passional combinam certos arcanos etéricos, astrais, mentais, da vontade, da consciência e divinos para preparar com o fogo ardente da sede erótica certos elementos ígneos, cujos princípios substanciais pertencem ao íntimo. A mulher, em estado de excitação sexual, acumula uma enorme quantidade de fogo elemental da natureza que, ao se combinar com o magnetismo erótico do varão, gera certos poderes cósmicos, cujas terríveis explosões abrem as câmaras espinhais. A ebulição dos fogos passionais do homem e da mulher, em mútua combinação erótica, forma verdadeiras tempestades ardentes que perturbam
A atmosfera enlouquecem os tenebrosos que formam a escolta de cada câmara. Essas entidades submersas assaltam o intrépido, defendendo fogos, cujos princípios sintéticos e transcendentais estão encerrados nas 33 câmaras internas da nossa coluna espinhal. Os tenebrosos defendem seus direitos e classificam-nos de ladrões de poderes. Este é o mistério do Bafometo. A rosa elabora seu perfume do barro da terra, e o gusano rasteiro não gosta do jardineiro que o arranca do seu barro. Agora nossos discípulos compreenderão em que se baseiam os tenebrosos para qualificar de ladrões aos alquimistas sexuais. Cada câmara está fortemente defendida por legiões de tenebrosos. Há que se vencer aos tenebrosos com o fio da espada para se tomar cada câmara de assalto. Agora os devotos do sendeiro entenderão por que o Cristo disse que o céu se toma por assalto. Esses 12 sais zodiacais fervem ardentemente em nossas glândulas endócrinas durante os transes de alquimia sexual. Esses 12 sais encerram os princípios seminais das 12 constelações zodiacais, cujos poderes ardentes atuam sobre os minúsculos laboratórios das glândulas endócrinas, ativando-se em particular a produção de hormônios do nosso sistema nervoso líquido. A superexcitação de nossas glândulas endócrinas é acompanhada de gigantescas combinações ígneas dentro de nossos chakras e essências de nossos veículos internos. A mulher excitada sexualmente tem o poder de transplantar os princípios sintéticos de seus 12 sais à laringe do varão. Assim é como esse órgão adquire princípios hermafroditas que mais tarde dão ao íntimo poder de criar através da palavra. A combinação de princípios ígneos entre homem e mulher está também intimamente relacionada com uma série de intercâmbios salinos que preparam a laringe feminina como órgão criador angélico. O fogo ardente da superexcitação sexual dá origem a enormes e gigantescas combinações de princípios, cujo resultado sintético vem a ser a abertura das câmaras espinhais. Quanto mais forte seja a contenção do ato, quanto mais violenta seja sua luta, mais potentes subirão os vapores seminais, e mais terrível será a força de ascensão da Kundalini. A chave do domínio sexual reside na mente. Domina-se a mente através da vontade. Ao se refrear a violência passional, devemos açoitar a mente com terrível látego da vontade porque a guarida da mente do desejo está na mente. Falemos a mente assim: mente, retira imediatamente de esta excitação sexual. Esta fórmula permite-nos retirar a intensa paixão no momento preciso de se refrear o ato. A união com o íntimo torna-se possível somente com a alquimia sexual. Se pegarmos o corpo mental de qualquer estudante pseudo-espiritualista teorizante e examinarmos detidamente, verificamos que é uma verdadeira biblioteca ambulante. Se em seguida examinarmos detidamente seu chakra Muladhara, a igreja do cóccix, verificaremos que a Kundalini está completamente encerrada ali, sem dar mostras do mais ligeiro despertar. Se examinarmos o canal Sushumna desse estudante, não acharemos ali nem rastros do fogo sagrado. As 33 câmaras dele estão completamente cheias de trevas. Esse exame interno levar-nos-ia à conclusão que dito estudante está perdendo lamentavelmente seu tempo. O fogo sagrado desperta quando os átomos lunares e solares do nosso sistema seminal fazem contato no osso do cóccix. Porém, se malgastamos nossos átomos solares com a ejaculação seminal, não há átomos solares suficientes para o contato que despertará o fogo. O estudante poderá ter o corpo mental convertido em uma verdadeira biblioteca, as 33 câmaras da sua coluna espinhal continuarão totalmente apagadas e nas mais profundas trevas. Conclusão: esse estudante é um habitante das trevas, do abismo. Impossível acender o fogo da Kundalini unicamente com átomos lunares do líquido encefaloraquidiano. Indispensável que os átomos solares do sistema seminal façam contato com os átomos lunares do líquido encefaloraquidiano para despertar o fogo sagrado. Se gastarmos os átomos solares, não teremos capital para fazer uma combinação atômica que permita o despertar da Kundalini através da alquimia sexual. A Kundalini é de natureza absolutamente sexual e só se desperta através da alquimia sexual. Se examinarmos detidamente a constituição interna de um místico, encontraremos um corpo da consciência, búdico, muito bonito e os éteres lumínico e refletor do seu corpo etérico muito luminosos. Como um místico comum e normal ejacula seu líquido seminal, quando se investiga seu chakra Muladhara, verificamos que a Kundalini mantém-se enroscada ali, sem dar mostras de querer despertar. As 33 câmaras da medula espinhal do místico do nosso exemplo estarão repletas de trevas porque ali o fogo jamais passou. As boas obras, as obras filantrópicas, embelezarão seus éteres lumínico e refletor.
A cultura livresca dará à sua mente rica erudição, porém sua Kundalini não despertará porque ele não penetrou nos mistérios do fogo. Ainda que seja um homem bom e virtuoso, não passará de uma sombra boa, bondosa, por entre o frio e as trevas do abismo. Alguns sustentam que a Kundalini pode ser despertada através do yoga. Não negamos essa afirmação. Mas, sustentamos que o autêntico yogi é totalmente casto. Se não fosse assim, os yogis não teriam capital atômico para despertar sua Kundalini. Vivekananda declarou em suas conferências de Raja Yoga que o yogi deve ser totalmente casto para converter sua força sexual em ojas, energia crística. Assim é como os yogis conseguem o despertar da Kundalini e a união com o íntimo. A alquimia sexual dos yogis está relacionada com os exercícios respiratórios e com certas práticas de meditação interna que jamais foram publicadas em nenhum livro impresso. Se um yogi fornicasse, não teria capital atômico suficiente para acender seus fogos espinhais, e então, esse yogi perderia lamentavelmente seu tempo. As práticas de yoga são unicamente para aqueles que pertencem ao raio oriental. Nós, gnósticos, temos a mulher como sacerdotisa da bendita deusa mãe do mundo. Há alguns que querem chegar à união com o íntimo sem levar a Kundalini em consideração para nada. Esses estudantes estão completamente desencaminhados porque a união com o íntimo só é possível através do fogo. Por isso, pôs-se sobre a cruz do mártir do Calvário a palavra em ri, o ignis natura renovatur integram, o fogo renova incessantemente a natureza. És gnóstico? És místico? És yogi? Lembra-te, bom discípulo, que só podes entrar no Éden pela porta por onde saíste. Essa porta é o sexo. Dizem que há muitos caminhos. Nós, mestres de mistérios maiores da grande loja branca, afirmamos, só há uma porta para se entrar no Éden. Essa porta é o sexo. Aqueles que não obedecem à ordem do Senhor Jeová, aqueles que seguem comendo a fruta proibida, são discípulos da doutrina de Baal. Para eles, como diz a Bíblia, será o lago ardente de fogo e enxofre que é a segunda morte. O gnóstico deve amar intensamente a sua sacerdotisa. A mulher deve viver sempre cheia de harmonia e deve cultivar o sentido artístico. Conforme o fogo sagrado vai subindo pela medula espinhal da mulher, vai penetrando nos diversos salões do fogo e ela vai se cristificando. A mulher deve refrear ato sexual e retirar-se do varão antes do espasmo para evitar a perda seminal. Eis como a Kundalini desperta na mulher, da mesma maneira que no homem. O magnetismo masculino, ao misturar-se com o magnetismo feminino, começa a despertar os fogos sagrados da mulher. A mulher deve cultivar a beleza, a música e o amor. Despertemos em nós a culta majestade de nossa beleza interior. Permita-se que afirmemos a majestade de nosso saber. Sou uma árvore solitária. Sou a árvore da vida. 21 O leão da lei. Entraste agora na vértebra 32 da medula espinhal do teu corpo mental, ó Alá. Essa é a segunda câmara santa da tua cabeça. O fogo abrasador do universo faz-que agora ardentemente nessa santa câmara do teu corpo mental. Este é o sacrário do leão da lei. Naturais Santa Sororera. Pariste um novo leão da lei no mundo da mente cósmica. Examina bem o casco de tua montaria e alegra-te, ó Alá. Um raio terrível, uma exalação espantosa, cai dos céus infinitos e faz a terra estremecer com o trovão de suas vozes. É o raio da justiça cósmica. Esse raio está além da bem e do mal. O leão da lei está além do bem e do mal. O leão da lei conhece o bom do mal e mal do bom. Em todo bom há algo de mal e em todo mal há algo de bom. O super-homem está além do bem e do mal. A justiça é a suprema piedade e a lei a suprema impiedade. A inteligência do super-homem é aterradora, porém o super-homem desdenha a inteligência porque ela é tão somente uma qualidade da Prakriti do prana, a matéria e a energia. O íntimo está além da inteligência no reino supremo da onisciência. O íntimo está muito além do amor no reino supremo da felicidade. A felicidade de Deus em um plano mais inferior se expressa como amor e o amor é o sumo da sabedoria. As duas colunas da nossa fraternidade branca são o amor e a sabedoria. A balança da justiça cósmica tem dois pratinhos em perfeito equilíbrio. Num desses pratinhos está a sabedoria e no outro está o amor. Amor e sabedoria mantêm os pratinhos da balança cósmica em perfeito equilíbrio.
Todo desequilíbrio da balança é castigado pelos leões da lei. Filhos dos homens. Lembrem-se que os dois pratinhos da balança cósmica são sabedoria e amor. Haveis pecado contra Deus a lua? Se for assim, como podeis reclamar felicidade no amor? Haveis pecado contra a sabedoria? Como podeis, irmãos meus, querer estar rodeados de felicidade? Combate-se o leão da lei com a balança. Quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, a lei superior lava a lei inferior. Faz boas obras para pagar tuas dívidas. Quem tem capital para pagar, pague e se sai bem nos negócios. Quando não se tem capital, havendo dívida nos livros, paga-se com dor. Entra agora, ó Alá, no santo templo da mente cósmica para receber tua festa. Agora é um novo leão da lei no mundo do entendimento cósmico. Tua mente flameja por entre o ardente crepitar de naturais Santa Sororera. A mente dos leões do entendimento cósmico arde nas abrasadoras chamas desta rosa ígnea do universo. 22 A mesa de Jezabel. Mas tem umas poucas coisas contra ti, porque permites aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar a meus servos para que forniquem e comam das coisas oferecidas aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação e não se arrependeu. Eis aqui que a lanço na cama e aos que adulteram com ela, em grande tribulação, se não arrependerem de suas obras. E matarei a seus filhos com morte, a todas as igrejas saberão que sou eu que esquadrinho os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 20 a 23. Capítulo 2. Apocalipse. Na mesa de Jezabel comem os profetas de Baal. Eles são magos negros. Os profetas de Baal ensinam a fornicar misticamente e a comer coisas oferecidas aos ídolos. O Sr. Parcival Krumheller, soberano comendador da, dizem, Ordem Rosacruz Antiqua, com sede na Alemanha, está enviando aos seus tenebrosos discípulos um curso de magia sexual negra, na qual aconselha a ejaculação seminal de forma mística. Assim é como Jezabel engana seus servos e os ensina a fornicar e a comer teorias oferecidas aos ídolos. Esse curso de magia sexual negativa e tenebrosa é a mesma doutrina tântrica horrível e satânica ensinada e divulgada publicamente por todos os profetas de Baal, que comem na mesa de Jezabel. Com esse repugnante culto fálico, desperta-se a Kundalini negativamente e afunda-se tenebrosamente nos próprios infernos atômicos do homem, dando ao corpo astral a horrível e satânica aparência dos Lucíferes. A Sr. Parcival Krumheller traiu seu próprio pai e com o culto fálico tenebroso foi declarado publicamente como mago negro. E mandou Jeová Deus aos homens dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, morrerás. Versículos 16 e 17. Capítulo 2. Gênese. Este é o mandamento do Senhor Jeová e todo aquele que viola este mandamento é mago negro. Todo aquele que desobedecer ao mandamento do Senhor Jeová irá para o lago ardente de fogo e enxofre que é a segunda morte. A segunda morte é a morte anímica. A personalidade tântrica do fornicário separa-se da divina tríade e submerge num estado de consciência demoníaca em mundos atômicos submersos, conhecidos no Oriente com o nome de Aviti. Essas personalidades tântricas vão sendo desintegradas pouco a pouco, separadas de seu eu superior. E matarei a seus filhos com morte, e todas as igrejas saberão que sou eu que esquadrinho os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Os profetas do Baal, que comem na mesa de Jezabel, morrerão no abismo. Irmãos meus, escutem, assim diz Jeová, o Senhor dos Exércitos, se andares pelos meus caminhos e se guardares meu mandamento, tu também governarás a minha casa, tu também guardarás maus átrios e entre estes que aqui estão te darei posto. Versículo 7. Capítulo 3. Zacarias. Irmãos meus, guardai o mandamento do Senhor Jeová. Olhai a fruta proibida, nutri-vos com seu perfume, embriagai-vos com seu aroma, mas não comais, pois que, para esses, para os fornicários, será o lago ardente com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Trilhões de átomos solares são perdidos com a ejaculação seminal. Então, nossos órgãos sexuais recolhem trilhões de átomos satânicos dos infernos humanos a fim de substituí-los, os quais são absorvidos pelo corpo astral e terminam dando-lhe aparência satânica. A negativa teoria dos tenebrosos consiste em aproveitar os hormônios de increção para despertar a Kundalini, assim, conseguir poderes tântricos.
com essa prática, despertam o aspecto negativo da serpente, a qual ao se afundar nos próprios infernos atômicos do homem assume, no corpo astral, aquela forma tântrica com que se representa o rabo de Satã. As glândulas sexuais não são cápsulas fechadas. Elas excretam e também incretam hormônios. Os profetas de Baal, que comem na mesa de Jezabel, mediante o culto fálico, aproveitam os hormônios de increção sexual para despertar seus poderes satânicos. Eis como essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, ensina e engana meus servos a fornicar e a comer coisas oferecidas aos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação e não se arrependeu. Eis aqui que lanço na cama e aos que adulteram com ela, em grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. A mente de nossos discípulos deve se libertar dos fogos satânicos. O tenebroso Luzbel, morador do Aviti, leva enroscado em sua cauda tântrica um velho pergaminho. Nele está escrita, com caracteres tenebrosos, essa magia sexual negativa que o traidor Parsival Krumheller e o sinistro Baal Umar Sherenzi lhe ensinam. Há que se transmutar a água em vinho a fim de que a nossa serpente metálica se levante sobre a vara, tal qual fez Moisés no deserto. Assim é como a alma se une com o íntimo nas abrasadoras chamas universais. A mente deve se tornar casta e pura por entre o augusto troar do pensamento. A mente não deve comer coisas oferecidas aos ídolos. A mente não deve se deixar enganar por Jezabel. Sê puro, irmão meu. Sê perfeito e casto em pensamento, palavra e obra. O caminho é muito difícil, muito apertado e muito estreito porque a castidade não agrada a ninguém. Os espiritualistas de todas as escolas odeiam a castidade porque ela é a porta do Éden. A eles, o Éden não lhes agrada porque comem na mesa de Jezabel e adoram a Baal. Porfiai por entrar pela porta apertada, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família se levantar e fechar a porta, começareis a estar fora e a chamar à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo vos dirá, não vos conheço de onde sejais. Então começareis a dizer, diante de ti temos comido e bebido, e em nossas praças ensinaste. E vos dirá, digo-vos que não conheço de onde sejais, afastai-vos de mim todos os obreiros de iniquidade. Ali será o pranto e o ranger de dentes, quando virdes a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a todos os obreiros profetas no reino de Deus e vós excluídos. Versículos 24 a 28 do capítulo 13. São Lucas. Há mais de 18 milhões de anos a humanidade vem fornicando. Se o caminho da fornicação fosse positivo, a humanidade viveria num Éden de eternas maravilhas, não haveria fome nem guerras, os homens já seriam anjos. Porém, irmão meu, vê a humanidade. Há 18 milhões de anos vem ejaculando o sêmen. Por acaso é feliz? Os homens já se tornaram anjos? A terra já se tornou um Éden? Se o caminho da paixão animal fosse verdadeiro, o homem já seria anjo. Que ensinaram de novo Parsival e Sherenzi? Ensinar os homens a ejacular o sêmen por acaso é uma coisa nova? Em que época os homens tornaram-se os anjos fornicando? A evolução humana fracassou precisamente por causa da ejaculação seminal. Então, e aí? Existiu num templo do Tibete Oriental uma grande concentração de Mahatmas, a qual assistiam todos os grandes criadores do homem. Dos espaços infinitos, desceu um grande filho do fogo e falou assim: Meus irmãos, temos de reconhecer que a evolução humana fracassou. Nós, deuses, erramos ao criar o homem. Lá no amanhecer da vida, pretendíamos converter essas chispas virginais em deuses e resultaram demônios. Depois, aquele grande ser foi enumerando, um por um, todos os profetas que tinham sido enviados à humanidade. Foi narrando como todos eles tinham sido perseguidos, apedrejados, envenenados e crucificados pela espécie humana. Terminando o discurso, aquele grande filho da luz se retirou do recinto. Então, os irmãos maiores consultaram o Deus Sírio para tratar de resolver esse gigantesco problema. Não demorou vir a resposta, a qual poderia ser sintetizada nestes versículos. Caída é a grande Babilônia, e é feita a habitação de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e morada de toda ave suja e aborrecível. Porque todas as nações beberam o vinho do furor de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram da abundância de suas delícias. Versículos 2 e 3.
Capítulo 18. Apocalipse. Só um minúsculo punhado de almas poderá reencarnar na nova era de Aquário. Milhões de almas humanas, separadas do íntimo, estão agora afundando no tenebroso abismo. Elas não poderão reencarnar durante a era de Aquário. E a grande rameira está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de pedras preciosas e pérolas, tem seu cálice cheio de abominações, de sujeiras e de fornicações. Esta é Jezabel, em cuja mesa comem os profetas de Baal. A Jezabel comerão os cachorros no campo de Jezel. Na testa de Jezabel, que se diz profetiza, está escrito este nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das fornicações e das abominações da terra. 23 O chakra coronário. Chegaste à câmara 33, ó Alá. As 3 câmaras altas da cabeça ficaram agora unidas mediante o fogo. Um sino metálico faz estremecer todos os cantos da terra, o centro coronário de tua glândula pineal resplandece nas abrasadoras chamas da mente cósmica. Tua túnica branca brilha terrivelmente no crepitar ardente das chamas universais. Inefáveis orquestras ressoam no templo por entre os grandes ritmos do fogo. A rosa ígnea da tua coroa mental faz resplandecer o teu rosto e as tuas fontes nas ondulantes chamas do mundo mental. Este é o lótus das 1000 pétalas. Esta é a coroa dos santos. Esse é o olho da polividência. Este é o olho de diamante. Agora, deverás, ó Alá, ligar tua glândula pineal, mediante o fogo, com tua glândula pituitária. Persevera e não desanima. Joga, filho meu, tua coroa aos pés do Cordeiro. Recebeste a coroa da vida, ó Alá. Este trabalho já tinha realizado com a cobra ígnea do corpo físico, com a cobra ígnea do corpo etérico e com a cobra ígnea do corpo astral. Agora, irmão meu, realizaste este trabalho com a cobra do corpo mental. Este é o 4º grau de poder do fogo. Mais tarde, terás de realizar idêntico trabalho com a 5ª, a 6ª e a 7ª cobras. São 2 grupos de 3 com a coroação sublime da 7ª cobra, a qual nos une com o Uno, com a lei e com o Pai. 7 vezes temos de repassar nossas 33 câmaras. Os 7 graus de poder do fogo estão escalonados de forma espiral. Ezequiel descreve os 7 graus de poder do fogo e as 33 câmaras do nosso templo assim. E as câmaras eram câmara sobre câmara, 33 por ordem, e entravam saliências na parede da casa ao redor, sobre as quais as câmaras estribassem, e não estribassem na parede da casa. E havia maior largura e volta nas câmaras para cima, o caracol da casa subia muito alto ao redor e por dentro da casa, portanto, a casa tinha mais largura em cima, e da câmara baixa se subia alta pela do meio. E olhei a altura da casa ao redor, os cimentos das câmaras eram uma cana inteira de 6 covados de grandeza. Versículos 6 a 8. Capítulo 42. Ezequiel. E disse-me, as câmaras do norte e as do meio-dia, que estão diante de Tira, são câmaras santas, nas quais os sacerdotes que se aproximam de Jeová comerão as santas oferendas, ali porão as santas oferendas, e o presente, e a expiação, e o sacrifício pelo pecado, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do lugar santo ao átrio de fora, mas deixarão ali as vestes com que administram porque são santas, e vestirão outras roupas e assim se alegrarão ao que é do povo. Versículos 13 e 14. Capítulo 42. Ezequiel. Cada uma das nossas 33 vértebras da coluna espinhal possui um deus atômico de imaculada beleza. Os 33 deuses atômicos resplandecem agora abrasadoramente na mente do Alá. As 7 rosas ígneas da medula espinhal fasqueiam ardentemente com o fogo abrasador de teu canal medular, ó Alá. 24 As 7 rosas ígneas da cana. Nossa coluna espinhal tem 7 rosas ígneas. Essas 7 rosas ígneas entram em atividade com o fogo sagrado do canal de Sushumna. O fogo sagrado é gerado quando os átomos solares e lunares dos nossos cordões ganglionares fazem contato. Esses 2 cordões simpáticos são chamados no Oriente de Ida e Pingala. Ida e Pingala estendem-se ao longo da superfície curva da nossa medula espinhal, onde está o canal de Sushumna. Esses cordões simpáticos são as nossas 2 testemunhas, nossas 2 olivas e os 2 candelabros que estão diante do Deus da Terra. Esses 2 cordões surgem do centro sacro, chamado Triveni da medula oblonga.
Quando os átomos solares e lunares desses dois cordões fazem contato no sacro, desperta o fogo sagrado e entra em atividade no Trivenil Muladhara, que é a igreja do cóccix, o qual tem o poder de abrir o chakra prostático ou fundamental. A coluna vertebral é chamada pelos hindus de Brahmamarandra ou bastão de Brahma. Ela também é simbolizada pela cana de bambu de 7 nós que os yogis da Índia carregam. O canal de Sushumna, junto com os dois cordões simpáticos, é simbolizado por uma cana de 3 nós que os yogis transhimalaicos, que se reúnem constantemente no lago Mansoravara, usam, por isso são chamados de tridandines, e isso representa ainda o símbolo bramânico dos 3 ares vitais do Akasha puro. O cordão ganglionar da direita corresponde à narina direita e o cordão ganglionar da esquerda pertence à narina esquerda. O cordão ganglionar da direita é solar, positivo, e o cordão ganglionar da esquerda é lunar, negativo. Quando os átomos solares e lunares do cordão bramânico fazem contato no centro sacro Triveni, entra em atividade o Kundalini que abre passagem até o Brahmamarandra, que é a fontanela frontal dos recém-nascidos, indo brilhar resplandecente no entrecenho, pescoço e coração. A primeira serpente, que corresponde ao corpo físico, chega somente até o Brahmamarandra para brilhar com esplendor no chakra frontal. Esse centro tem 96 raios. A segunda serpente, que corresponde ao corpo etérico, chega somente até o entrecenho. Porém, as outras 5 cobras terão de ir inevitavelmente até o coração. A segunda rosa da nossa coluna espinhal abre o plexo solar. Esse centro tem 10 raios, 5 ativos e 5 passivos. No entanto, o fogo sagrado põe a todos em completa atividade. O cérebro e o coração resplandecem completamente com o fogo da Kundalini. A setenária atuação do fogo sagrado na glândula pineal deixa seu reflexo na aura do coração, pondo em ação os 7 centros cardíacos. O terceiro centro entra em completa atividade quando a Kundalini acende a terceira rosa ígnea. O chakra do coração tem 12 pétalas. A quarta rosa ígnea abre-nos as asas ígneas que está intimamente relacionada com o tato. A quinta rosa ígnea abre-nos o chakra da tireoide, relacionado com o ouvido oculto. Esse chakra tem 16 pétalas. A sexta rosa ígnea pertence à vértebra 32 da nossa coluna espinhal. Ela é a segunda câmara alta da cabeça e abre o chakra frontal, que nos dá a clarividência. Esse centro tem 96 raios e com o fogo sagrado resplandece no entrecenho. Esse chakra frontal é o órgão da visão no plano psíquico. Tal órgão situa-se na glândula pituitária, a qual tem 7 tipos de hormônios. A sétima rosa ígnea corresponde à glândula pineal. O corpo pituitário é tão somente o instrumento ou porta-luz da glândula pineal. Na mulher, a glândula se corresponde com o útero e seus pedúnculos com as trompas de Falópio. No varão, a glândula pineal está intimamente relacionada com as glândulas sexuais. Agora, explicamos por que esse chakra não pode entrar em atividade nos fornicários. Todo desgaste sexual reflete-se na glândula pineal. Toda a majestade de Deus expressa-se na sétima rosa ígnea. Essa sétima rosa ígnea é a coroa dos santos e tem 1000 pétalas de indescritível esplendor. Nosso cérebro tem 7 cavidades e nosso coração tem também 7 centros. Essas 7 atividades do nosso cérebro correspondem às 7 escalas harmonias divinas e estão ocupadas pelo Akasha puro. O homem psíquico, mental, mora na cabeça com seus 7 portais e no coração reside Atma Buddhi Manas, o homem celeste. Temos de unir a mente com o coração através do fogo. O cálice e o coração devem se manter em um perfeito equilíbrio e isso somente é possível com a união da cabeça com o coração através do fogo. As circunvoluções cerebrais foram formadas pela armadura argentada do corpo mental. O terceiro ventrículo do cérebro está cheio de luz e essa luz torna-se realmente esplendorosa com o fogo sagrado do Kundalini. A sexta cavidade pertence à glândula pineal. A glândula pineal ou centro coronário é um corpo oblongo, arredondado, de 8 a 6 milímetros de largura. Possui uma cor escura, cinza, ligeiramente avermelhada, e está ligada à parte posterior do terceiro ventrículo do cérebro. Tem em sua base 2 finíssimas e bonitas fibras medulares que se dirigem divergentemente para os tálamos ópticos. O corpo pituitário está ligado à glândula pineal por um canalzinho capilar, sumamente fino, já desaparecido nos cadáveres. A glândula pineal está rodeada por uma areiazinha muito fina. Essa areiazinha é o acerbulus cerebri, a concreção do corpo mental e o eficiente instrumento da mente. Os 7 chakras capitais,
que governam os 7 plexos, moram na cabeça. Quando o corpo mental já está completamente cristificado pela quarta cobra, converte-se num eficiente instrumento para o íntimo. O real ser utiliza a mente como elemento de regulagem e controle dos 7 plexos astrais. A mente controla seus plexos através dos 7 chakras capitais do cérebro. O plexo solar é nosso cérebro emocional e quando entra em atividade desperta os plexos hepático e esplênico. O coração representa a nossa trindade divina, o plexo esplênico e hepático representam nosso quaternário inferior e o plexo solar é esotericamente o cérebro do estômago. Esotericamente colocamos Saturno nele, que é o sol de nosso organismo. Os espiritualistas de todas as escolas estudaram os chakras astrais, porém jamais lhes ocorreu estudar os 7 candeeiros do corpo mental, os quais resplandecem no fogo do Alhá. Nossos chakras são sétuplos em sua constituição, da mesma forma que nossa sagrada cobre nosso cordão bramânico. As 7 rosas ígneas da nossa medula espinhal também são sétuplas em sua constituição interna. Nosso cérebro tem 7 cavidades e nosso coração tem também 7 centros divinos. O fogo sagrado entra em atividade quando os átomos solares e lunares do cordão bramânico fazem contato no Triveni. Esse contato somente é possível para quem pratica a magia sexual intensamente com a sacerdotisa ou através do sacrifício de uma abstenção sexual total e definitiva. Asterisco. Os mantras mais poderosos que se conhecem em todo o infinito para se despertar o fogo sagrado são estes: Candil Bandil RRRRRRR. Vocalizam-se estes poderosos mantras em forma de canto, assim, KM em voz alta, DIL em voz baixa. Ban em voz alta, DIL em voz baixa, e a letra R pronuncia-se de forma alongada e aguda, como imitando o som produzido pelos guizos da serpente cascavel. A primeira rosa ígnea da nossa coluna espinhal corresponde aos órgãos de reprodução da raça e à respiração. A segunda rosa ígnea corresponde ao sentido do gosto. A terceira rosa ígnea corresponde ao coração. A quarta rosa ígnea corresponde às asas. A quinta, ao ouvido. A sexta, ao sentido da visão e a sétima rosa ígnea corresponde ao olho de diamante, o olho de Brahma, chakra coronário ou centro da polividência, o qual nos permite ver em todos os planos de consciência. Todos os nossos sentidos estão intimamente relacionados com os tattvas e com as diferentes esferas, ou planos de consciência cósmica, que se expressam por intermédio das 7 rosas ígneas da coluna espinhal. O despertar dessas 7 rosas ígneas dá-nos acesso aos planos superlativos da consciência cósmica. A ascensão realiza-se em espiral através dos 7 graus de poder do fogo. O fogo sagrado abre as avenidas da verdade. O sentido do tato pertence à quarta rosa ígnea, que nos dá as asas eternas, as quais permitem que remontemos de esfera em esfera até os planos de consciência superlativa, onde reina somente a felicidade do ser. 25 A cana do teu corpo mental. A cobra do teu corpo mental chegou agora ao Brahmamarandra, o sagrado centro da fontanela frontal das crianças recém-nascidas. Ali está o orifício superior da tua cana, ó Alhá. Esse orifício permanece fechado nas pessoas comuns e vulgares, porém o mestre o abre com o fogo. Recebe a cana simbólica do teu corpo mental, ó Alhá. O fogo sagrado abriu passagem através de seu crânio e agora sai para fora, para a atmosfera circundante, como fogueira de chamas que faisqueiam ardentemente. Brilhas no mundo da mente como um sol esplendoroso, ó Alhá. Tu te tornaste uma chama ardente no mundo da mente cósmica. Uma música inefável ressoa pelo templo. Recebe teu ramalhete de flores, ó Alhá. Tu te tornaste uma chama ardente no mundo da mente cósmica. Uma música inefável ressoa pelo templo. Recebe teu ramalhete de flores, ó Alhá. Um trem afasta-se velozmente arrastado por uma locomotiva ardente, vermelha como o fogo abrasador do espaço. Entende, filho meu, o símbolo. Terás de arrastar um trem muito pesado com o fogo abrasador da tua mente que flameja. Terás de arrastar, filho meu, esse trem da evolução humana sobre os trilhos espirais da vida até levá-la ao reino do Pai. Masiculo e pasiculo, assim transformas os homens. O fogo a tudo transforma, porém o homem não pode possuir a vida se não é partícipe da gnose. A mente do Alhá resplandece nas chamas abrasadoras de Mata, quando o fogo sagrado sai por Brahmarandra. O ovo áurico brilha com o fogo terrível do Alhá.
Nesse ovo áurico conserva-se o aroma das nossas inumeráveis personalidades que tivemos através desta roda de nascimentos e mortes. Todas essas personalidades morreram, mas seu aroma ficou injetado na árvore da vida, o íntimo, e no ovo áurico. Não são as personalidades humanas que se reencarnam, mas o íntimo, a divina tríada, a árvore da vida, na qual se enxerta o aroma de suas folhas passageiras. As personalidades passageiras. O ovo áurico é a armadura protetora que protege os nossos veículos internos. Ele é a aura do íntimo. O ovo áurico está elaborado com a mesma substância do íntimo e agora resplandece com o fogo do Alá. Com os 7 graus de poder do fogo sintetiza-se toda a sabedoria e toda a onisciência dos 7 cosmocreatores. Agora deves unir completamente a tua glândula pineal com a tua glândula pituitária através do fogo. As nossas dívidas kármicas estão registradas no ovo áurico. O íntimo é um verdadeiro cordeiro imolado que tem de pegar o karma de cada uma de suas personalidades passageiras. As personalidades tântricas tenebrosas separam-se totalmente do íntimo e afundam no aviti sem ter podido enxertar seu aroma na árvore da vida, na divina tríada reencarnante. Nesses casos, a tríada eterna tem de se revestir de uma nova personalidade para continuar sua evolução cósmica, enquanto sua ex-personalidade tântrica vai se desintegrando pouco a pouco no aviti. Nesses instantes, a evolução humana está fracassada e a maior parte das personalidades humanas já está separada do íntimo. Na idade de Aquário, só poderão reencarnar aqueles íntimos que não tenham perdido sua personalidade. Os outros, os fracassados, deverão aguardar nos mundos internos até que passe a luminosa era de Aquário. Na era de Capricórnio, essas personalidades tenebrosas serão brindadas com a última oportunidade. O amanhecer da era de Sagitário será definitivo para os íntimos que tenham conseguido dominar as suas personalidades rebeldes. Poderão assimilar seus aromas, seus extratos anímicos, para continuar a sua evolução cósmica através da roda de nascimentos e mortes. Os fracassados perderão totalmente sua personalidade tântrica e depois de se revestirem de nova personalidade, continuarão sua evolução cósmica como retardados. As ex-personalidades tântricas desses retardados, separadas de seu eu superior, irão se desintegrando pouco a pouco no aviti. Nossa tríada reencarnante está formada por Atma Buddhi Manas. Ela é a tríada eterna e indestrutível. Este é o íntimo com suas 2 almas gêmeas, a divina e a humana. Este é o AOM dentro de nós. As personalidades terrestres são como as folhas desta maravilhosa árvore chamada vida. O fogo sagrado do Alá permite que estude todos os grandes mistérios do fogo na rosa ígnea do universo. Tudo o que dissemos sobre o aviti neste capítulo podemos sintetizar com os seguintes versículos da Bíblia. O que semeia a boa semente é o filho do homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do mal. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifadores são os anjos. Da maneira como é colhidos o joio e queimado no fogo, assim será no fim deste século. O Filho do Homem enviará seus anjos e colherão de seu reino todos os escândalos, e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo, ali será o pranto e o ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículos 37 a 43. Capítulo 13. Mateus 26 Adivinhos e profetas. Porque as imagens têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira, e têm falado sonhos vãos, em vão consolam, por isso eles se foram como ovelhas e foram humilhados porque não tiveram pastor. Versículo 2. Capítulo 10. Zacarias. Temos de fazer uma separação entre adivinhos e profetas. Elifas Levi diz o seguinte: adivinho vem da palavra divinaris, divinus, que significa exercer a divindade. Contudo, o abade Alfonso Louis Constant esqueceu-se do prefixo a que precede a palavra divino. A gramática diz o seguinte: a igual preposição que denota separação, afastamento. Por exemplo, tel significa Deus, porém quando antepomos o prefixo a, formamos a palavra ateu, com qual denominamos aqueles que não creem em Deus. Portanto, adivinho significa precisamente o contrário de divino, isto é, o diabólico. Da mesma forma como apolítico identifica um sujeito não político. Se lermos cuidadosamente a Bíblia, não encontraremos uma única palavra a favor dos adivinhos.
Quando o rei Nabucodonosor mandou chamar astrólogos, magos, adivinhos e encantadores para que adivinhassem seu sonho da estátua, não houve um único adivinho que revelasse ao rei aquele arcano. Apenas um profeta de Deus respondeu diante do rei dizendo: o mistério que o rei demanda, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem explicar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, e ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que haverá de acontecer ao cabo de dias. Isto é textual do 2º capítulo do livro de Daniel e convida a meditar. Daniel, o profeta do Deus vivo, foi o único que pôde revelar o sonho de Nabucodonosor. Os adivinhos são videntes tenebrosos, magos negros. Os adivinhos veem as imagens do abismo e sonham coisas do abismo com as quais prognosticam acontecimentos que podem falhar, já que nem sempre se cristalizam no mundo físico as imagens tenebrosas do abismo. As tenebrosas cenas do abismo são realmente do abismo, porém nem sempre se cristalizam no mundo físico. Os profetas são os videntes da luz, varões de Deus iluminados pelo Espírito Santo. Seus prognósticos são exatos porque as glândulas pineal e pituitária estão totalmente iluminadas pelo fogo sagrado. Os chelas da fraternidade branca são aprendizes, são discípulos dos profetas e por isso podem servir de mensageiros dos profetas e falar a palavra dos santos mestres aos homens. Para alguém ser profeta precisa receber o Espírito Santo. Porém, os discípulos da loja branca são mensageiros dos profetas e discípulos dos profetas. Os sonhos vãos são do abismo. Os sonhos da luz são da luz. Entre os profetas há hierarquias. A iluminação vai se verificando pouco a pouco porque a natureza não dá saltos. Em tudo há graus e graus, escalas e escalas. Existe o vidente do vidente e o profeta do profeta. O vidente do vidente é o íntimo e o profeta do profeta é o íntimo. As visões luminosas dos nossos discípulos vêm das hierarquias brancas. Não obstante, se nossos discípulos se entregam ao ato de fornicar e escolhem o caminho negro, afastam-se do caminho dos profetas e tornam-se adivinhos. Seus sonhos tornam-se sonhos do abismo, sonhos vãos, e seus prognósticos tenebrosos falharão lamentavelmente, produzindo entre eles confusão e vergonha. Os profetas são mestres da venerável loja branca. Os adivinhos são magos negros, videntes tenebrosos, profetas de Baal que comem na mesa de Jezabel e ensinam a fornicar e a comer coisas oferecidas aos ídolos. Nossos discípulos devem seguir a senda da perfeição, devem ser puros, 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 para que o cristal puríssimo de sua imaginação seja um espelho perfeito, onde as preciosas imagens do fogo universal possam se refletir. Todos os pensamentos impuros, os ódios, as invejas, os ciúmes, as maldades, etc., empapam o puríssimo cristal da clarividência e convertem os discípulos em videntes das sombras, em adivinhos. 27 A árvore da ciência do bem e do mal. E disse Jeová a Deus: Eis aqui o homem é como um de nós, conhecendo o bem e mal. Agora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. E tirou-o do jardim do Éden para que lavrasse a terra da qual fora tomado. Lançou, pois, fora o homem e pôs ao oriente do jardim o Éden querubins, e uma espada inflamada que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Versículos 22 a 24. Capítulo 3 do Gênese. Filhinho meu, já comeste da árvore da ciência do bem e do mal e conheceste seu fruto doce na boca e amargo no ventre. Já soubeste, irmão meu, o que é a alegria de ter um filho e a dor de perdê-lo. Gozaste todos os prazeres da raça, te revolveste como o porco no lodo da terra e bebeste de todas as taças tentadoras. Agora, filho meu, quebra a taça da fornicação para que voltes ao Éden conhecendo o bem e o mal, como um de nós. Há 18 milhões de anos vens comendo o fruto proibido, já conheces o sabor desse fruto, irmão meu, e já adquiriste conhecimento do bem e do mal às custas de tanta amargura. Resolve-te a não mais comer dessa árvore proibida para que entres no Éden, de onde saíste. Ali comerás dessa outra árvore do Éden, chamada árvore da vida, viverás para sempre e rios de água pura verterão do teu ventre. Já sofreste demais, filho meu, és um habitante do vale da amargura. Com o suor do teu rosto comeste o pão da terra e cardos e espinhos feriram tuas carnes. Não comas desse fruto doloroso, filho meu. Agora, entra no Éden pela porta por onde saíste. Conheces já o bem e o mal, quebra rebelde a taça e entra, meu filho, entra. És um de nós, conheces o bem e o mal.
Não tentes, irmão meu, derrubar ou pular os muros do Éden, porque só podes entrar no paraíso pela porta por onde saíste. O homem saiu do paraíso pela porta do sexo e apenas por essa porta pode retornar ao paraíso. O Éden é o próprio sexo e no Éden só podemos entrar por onde saímos. Inutilmente tratarão os homens vãos de assaltar os muros do Éden. No paraíso só se pode entrar pela porta por onde se saiu. Essa porta é o sexo. Inutilmente os espiritualistas teóricos, fornicários, e demais profetas de Baal, que comem na mesa de Jezabel, tratarão de derrubar os muros. Já conheceste, filho meu, o grego e o romano. Tomaste parte em todos os êxodos bíblicos e os austeros sacerdotes de todas as religiões da terra apenas te brindaram com o consolo de um dia. Vestiste cilícios, fizeste jejuns e penitências. E os pórticos de todos os templos de todas as religiões da terra apenas puderam consolar teu dolorido coração, porém o aguilhão do tempo te despertou para as duras asperezas da existência e não pudeste encontrar em teu caminho nenhum viandante que pudesse te consolar. Católico ou protestante, muçulmano ou budista, são folhas murchas em teu dolorido coração. Foste varão, foste mulher, e tiveste adoradores ao pé de tua janela. Gozaste de orgias e banquetes, de festins e algazarras. Foste mendiga, humilde esmoleira, anciã desvalida e os mercadores expulsaram-te de suas tendas com os pés. Foste grande matrona entre perfumes, ouro e sedas, cada vez que a morte te visitou, viste a vaidade das coisas passageiras. Recorda teu primeiro amor. Lembra-te de onde saíste e entra pela porta do Éden, irmão meu. A porta do Éden é o sexo. Por essa porta saíste, quando o Senhor Jeová te expulsou por teres desobedecido seu mandato. Obedece agora, filho meu, e entra. Ó Líbano, abre tuas portas e queime em fogo teus cedros. Versículo 1. Capítulo 11. Zacarias. Assim diz Jeová, Senhor dos exércitos, se andares pelos meus caminhos e guardares meus ensinamentos, também tu governarás a minha casa, também tu guardarás os meus átrios, e entre estes que aqui estão te darei posto. Versículo 7. Capítulo 2. Zacarias. 28 A clarividência. Já explicamos em capítulos anteriores o que é a divina clarividência. Entre os clarividentes há graus e graus, escalas e escalas, porque a iluminação vai se realizando por graus. Pouco a pouco. Há que se diferenciar entre a clarividência dos discípulos e a clarividência dos mestres. Quando um mestre fez subir sua primeira serpente até o entrecenho, seu corpo búdico recebe a clarividência búdica. Então, resplandece sobre o entrecenho do seu corpo búdico uma estrela de 5 pontas que irradia uma luz branca e resplandecente. Quando o mestre levou sua segunda serpente até o entrecenho, abre-se o chakra frontal do corpo etérico, torna-se clarividente no mundo etérico. Quando um mestre faz chegar sua terceira serpente ao chakra frontal do corpo astral, torna-se clarividente no mundo astral. Quando o mestre faz chegar sua quarta serpente ao chakra frontal do corpo mental, torna-se clarividente no mundo mental e assim sucessivamente, com os 7 graus de poder do fogo. Porém, os discípulos podem fazer rodar seus chakras e fazerem-se clarividentes. Assim é como os discípulos preparam-se para o advento do fogo. Porém, por mais potente que seja a clarividência de um discípulo, se comparada ao esplendor do chakra frontal de um mestre de mistérios maiores, parece uma mísera vela diante da luz esplendorosa do sol. O fogo sagrado do teu corpo mental abriu passagem até o chakra frontal da tua mente, ó Alá. Venceste as trevas, venceste os tenebrosos, a porta do teu chakra frontal se abre. Por ali, sai agora a pomba branca do Espírito Santo por entre as chamas abrasadoras do fogo que flameja. Recebes agora uma pedrinha de cor marrom? Receba, irmão. És agora um clarividente de mata. Entra no templo, irmão meu, para celebrar a festa. Agora, filho meu, precisas unir a mente e o coração através do fogo. O coração e a cabeça devem caminhar em perfeito equilíbrio. O coração e a cabeça devem caminhar equilibrados. O coração e a cabeça devem caminhar em perfeita harmonia e isso só é possível com a união do coração com a cabeça mediante o fogo. Do entrecenho ao coração há uma avenida, há um caminho e certas câmaras secretas por onde o fogo deve passar. É impossível que o coração e a mente possam se harmonizar e se equilibrar sem o poder do fogo.
A cabeça e o coração unem-se somente através do fogo da Kundalini. O fogo liga a mente com a divina tríada que mora no coração. A mente nos dá o pão da sabedoria quando se liga com o coração através do fogo. O homem mental mora na cabeça e o homem celeste mora no coração. Há que se unir o homem mental com o homem celeste por intermédio do fogo. A Kundalini une a mente ao coração. Os intelectuais são seres moralmente depravados porque somente se movimentam sob direção do guardião do umbral do corpo mental sem escutar a voz do homem celeste que mora no coração. A mente deve se converter em um instrumento do coração. Precisamos aprender a pensar com o coração. A mente precisa fluir deliciosamente com o delicado sentimento do coração. A mente precisa se tornar amorosa e simples. A sabedoria do coração ilumina a mente. A sabedoria do coração deposita-se no cálice da mente com o sangue redentor. A mente do Alá está simbolizada pelo Santo Graal. O amor do coração é o sumo da sabedoria. 29. O campo magnético da raiz do nariz. A primeira câmara do caminho ígneo, que vai do entrecinho ao coração, está na raiz do nariz. Bate fortemente nas portas dessa câmara, ó Alá. Sutis tentações te assaltam no mundo do entendimento cósmico. Riquezas te são oferecidas, em oportunidades eróticas, com fins sublimes. Permanece alerta como a sentinela em tempo de guerra porque essas provas sutis são perigosas, ó Alá. Na raiz do nariz existe um campo magnético onde os átomos solares e lunares do nosso sistema seminal fazem contato. Esse contato só é possível através da magia sexual, já que as narinas estão intimamente relacionadas com a igreja do cóccix pelos dois cordões ganglionares da nossa medula espinhal. Os yogis da Índia, através do pranayama e da castidade, conseguem esse contato dos átomos lunares e solares na raiz do nariz e no muladhara. O Akasha puro circula pelo canal de Sushumna e suas duas correntes, solar e lunar, fazem contato no campo magnético do nariz, quando praticamos a magia sexual intensamente. Esses são os três ares vitais do cordão bramânico. O íntimo governa esses três ares vitais por meio do poder da vontade. Os canais, solar e lunar, devem estar completamente puros para que as correntes solar e lunar possam circular livremente pelos cordões ganglionares e para que o Akasha puro do canal de Sushumna possa fluir livremente pela coluna espinhal. Por este motivo, tanto os gnósticos quanto os yogis e os místicos ficam proibidos de fornicar. Os três ares vitais, revigorados pelo poder da vontade, convertem os homens santos e castos em magos brancos e os fornicários em magos negros. Durante o transe sexual, nossa substância seminal desce de sua bolsa correspondente. Ao ser derramada essa substância seminal, perdemos milhões de átomos solares crísticos que em seguida, através do movimento de contração genital, substituímos por milhões de átomos demoníacos que entram no cordão bramânico. Se, mediante a vontade, revigoramos os três ares vitais do Akasha puro, a mistura de Akasha com os átomos recolhidos dos infernos do homem, terminam despertando a serpente luciférica, negativa e demoníaca. Com o despertar dos poderes tântricos, o quaternário inferior termina divorciando-se da divina tríade e convertendo-se num perverso demônio do abismo. Essa separação realiza-se quando se rompe a ponte chamada Antakarana, a qual liga o quaternário inferior à divina tríada. O Antakarana corresponde-se com o cordão umbilical do feto. Com a tenebrosa e negativa magia sexual do mago Negromar Sherenzilin e do traidor Parsival Krumheller fortificam-se os três ares vitais que, ao se misturarem em seguida com os átomos satânicos recolhidos dos órgãos sexuais, após a ejaculação tântrica, despertam a serpente ígnea negativamente. Eis como os discípulos de Sherenzi e os discípulos do traidor Parsival separam-se da divina tríade e se convertem em perversos demônios. A partir de Sushumna, e de Pingala estabelece-se um movimento de circulação akáshica que flui por todo o corpo. O campo magnético do nariz é um campo de batalha e um posto de vigilância. Os átomos defensores do organismo têm ali seus postos de vigilância para impedir a entrada de átomos indolentes e malignos, os quais produzem enfermidades. Os átomos transformativos e os átomos aspirantes do nosso organismo entram por esse campo magnético para pôr-se a serviço do átomo luz do coração. Todo o processo das grandes iniciações realiza-se nas ardentes câmaras secretas do canal de Sushumna. As quatro grandes iniciações de mistérios maiores são Srotapana, Sakridagamin, Anagamin e Arha. Esses são os quatro sendeiros que conduzem ao Nirvana. Porém, o Arha,
ainda que seja um adepto, deve ainda levantar sua quinta, sexta e sétima serpentes da sua divina e eterna tríada para converter-se numa alhada névoa do fogo. Essas são as 7 grandes iniciações de mistérios maiores. São 7 as serpentes que devemos levantar praticando magia sexual intensamente com a mulher ou através de uma abstenção sexual total e definitiva, tais como a daqueles yogis autênticos que seguem a senda da perfeição ou como a dos místicos sublimes, Ramakrishna, Francisco de Assis ou Antônio de Pádua. Os mestres da 7ª escala ardente estão a tão somente um passo da raiz fundamental de sua hierarquia. Essa raiz fundamental da hierarquia branca acha-se encerrada no Urbaniano humano. Esse ser maravilhoso é o mestre dos mestres da grande loja branca, Sanat Kumara, o fundador do Colégio de Iniciados da Fraternidade Branca Universal. Ele é um dos 4 tronos dos quais a Bíblia fala. Esse grande ser desceu ao nosso planeta no princípio da época lemuriana, antes da separação dos sexos, para fundar o Colégio de Iniciados da grande hierarquia. Ele está encarnado em corpo físico desde esse passado longínquo sem que a morte tenha qualquer poder sobre ele. Vive na Ásia. O Arhan que chega ao mundo da névoa de fogo está a um passo das 8ª e 9ª iniciações, raiz básica da hierarquia. Chega-se a estas alturas praticando-se a magia sexual ou jurando-se abstenção total e definitiva. Em ambos casos, trilhando a senda da santidade perfeita. O karma não é obstáculo. Podemos pagar nossas dívidas com o sacrifício, até a última gota de sangue, em favor dos seres humanos que povoam a face da terra. Eis aqui, bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Portanto, não menosprezes a correção do Todo-Poderoso. Versículo 17. Capítulo 5. Livro de Jó. Quem tem capital para pagar, pague e se sai bem nos negócios. Faz boas obras para pagar tuas dívidas. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Combate-se o leão com a balança. Assim, pois, o homem pode romper suas cadeias a hora que quiser, subir as 7 escadas ardentes e tornar-se um dragão de sabedoria na névoa do fogo. O átomo primordial ANU é o átomo mais puro que entra pelo campo magnético do nariz e do chakra Muladhara. Forrá seleciona os átomos que irão entrar pelas nossas narinas. Forrá combina os diferentes elementos atômicos para as nossas finalidades divinas. Cada ser humano possui seu forrá próprio, cada mundo cósmico possui seu forrá próprio e a soma total de todos os forrados constitui um forrá universal, o fogo universal da vida, cujas chamas inteligentes combinam os elementos atômicos do espaço para fecundar a matéria caótica. A mãe dorme, ainda que esteja sempre respirando. Cada átomo do cosmo está condenado a incessantes diferenciações. Apenas a ANU não admite diferenciações. O alento do Pai-Mãe sai frio e radiante, esquenta-se e corrompe-se, para de novo esfriar-se e ser purificado no eterno seio do espaço infinito. Tudo respira. Tudo flui e reflui, exala e absorve. Todo fenômeno de respiração fundamenta-se na respiração do Absoluto. O Absoluto exala e absorve. Cada exalação do Absoluto é um dia cósmico e cada inalação do Absoluto é uma noite cósmica. Quando o coração do nosso sistema solar começou a palpitar, depois da grande noite cósmica, ficou repetindo a exalação e absorção do Absoluto dentro de seus 7 centros Laya, cujas massas caóticas foram fecundadas por Forrá para que do caos emanassem os 7 mundos do nosso sistema solar. Essa respiração do Absoluto repete-se no átomo, na formiga, na águia e no homem. Tudo flui e reflui, tudo vai e vem. Tudo pulsa e repulsa com o ritmo da respiração divina. Durante as primeiras dinastias dos faraós do Velho Egito, eu recebi a chave da magia sexual num salão sagrado de uma velha pirâmide calcinada pelo sol do deserto. O mestre, vestido com sua túnica branca, estava de pé junto a um vástago vertical que representava simbolicamente o falo. Com essa voz sóbria e austera dos velhos hierofantes, instruía-me sobre os grandes mistérios do sexo. Sentado em uma grande cadeira, escutava atentamente ao hierofante. Depois, dirigindo seus olhos penetrantes para mim, com voz régia e autoritária, disse: "Descobre o Tchitchirre." Eu descobri então meu órgão sexual e o mestre, de lábios a ouvido, comunicou-me o indizível segredo do grande arcano, o qual consiste na união sexual com a mulher, retirando-se dela sem ejacular o sêmen, isto é, refreando o ato.
Logo depois, pratiquei meu primeiro culto de magia sexual com a sacerdotisa sob a direção do hierofante. Isto é maravilhoso, exclamei. Aquele que violava o segredo indizível do grande arcano era condenado à pena de morte. Cortava-se a sua cabeça, arrancava-se o seu coração e suas cinzas eram lançadas aos quatro ventos. Ao não se derramar o sêmen, o desejo refreado faz com que nossa energia seminal suba cheia de bilhões de átomos crísticos, os quais iluminam com a sua luz e esplendor aos três canais por onde circula o akasha puro. A mistura dos átomos crísticos, resultantes do nosso sêmen transmutado em energia, ao combinar-se com o akasha puro, desperta a Kundalini positivamente, a qual abre passagem para cima, para o Brahmarandra, através das 33 câmaras da nossa coluna espinhal. Eis como se consegue o adeptado. Eduquei-me aos pés dos grandes hierofantes das pirâmides e conheci a antiga sabedoria dos velhos sábios dos templos de mistérios. Por isso, quando hoje em dia vejo a esses homenzinhos do século XX fornicando misticamente, não posso deixar de sentir infinita piedade por eles. O alento acástico entra pelas nossas narinas e desce pelo nosso cordão bramânico. Quando o akasha é reforçado pela nossa vontade e pela vontade das hierarquias cósmicas, desce de cima, do céu de Urânia, e precipita-se nas profundezas da nossa cana, produzindo o sibilante som S. S S S S S S S. Ao chocar-se com o alento acástico com as correntes solar e lunar e com os átomos crísticos que compõem a Kundalini, o fogo sagrado sobe uma vértebra ou mais, um cânone ou mais, em seu ascenso pelos 33 cânones até o Brahmarandra. Se o alento acástico, reforçado pela vontade, ao descer pelo cordão bramânico, no lugar de átomos crísticos encontrasse átomos da fornicação, átomos satânicos, recolhidos dos infernos do homem pelo movimento de contração genital que ocorre logo após a ejaculação do sêmen, desse choque do akasha com os átomos satânicos viria o despertar da Kundalini de forma negativa. E um átomo satânico, que reside no Muladhara, entraria em atividade, controlando a Kundalini fazendo-a descer do cóccix para baixo, para os infernos atômicos do homem, a fim de formar o famoso rabo com o qual se tem representado a Satã. Com a ejaculação seminal aconselhada por Omar Sherenzi Lin e pelo extraviado e tenebroso Parcival Krumheller, os órgãos sexuais recolhem por contração genital os átomos satânicos do inimigo secreto que, ao tentarem subir ao céu de Urânia, são repelidos violentamente pelo alento acástico que os precipita para baixo, para o cóccix. Com isso, o chakra Muladhara desperta negativamente e entra em atividade certo átomo inimigo secreto, o qual vem exercer controle sobre o Kundalini, dirigindo para baixo, para os mundos submersos da consciência. Assim, forma-se a famosa cauda dos demônios. Eis como os discípulos dos magos negros separam-se da divina tríada, fechada por Atma-Buddhi Manas, e se convertem em personalidades tântricas do abismo. O akasha não é o éter como muitos supõem. O akasha é a causa do som, a causa espiritual do verbo, o anima mundi, o divinal, cujo alento entra pelo campo magnético do nariz. Dizem as sagradas escrituras que Deus soprou o alento de vida nas narinas de Adão e lhe infundiu alma viva. Formou, pois, Jeová ao homem do pó da terra e soprou em seu nariz alento de vida, e tornou-se o homem uma alma viva. Versículo 7. Capítulo 2. Gênese.